E aí, automatizador, tudo beleza? Hugo aqui da Autotic. Depois de quase 2 meses aí, né? Um pouco ausente aqui do canal, finalmente estamos retomando a gravação aí de vídeos. E hoje, né, dia 24, né, de julho de 2023, não teria um assunto melhor a se tratar aqui no canal do que o lançamento, né, da versão 1.0 do NetN, tá? É basicamente aí o hype, né, para o pessoal aí que usa NetN. Como muitos já sabem, né, essa versão ela já estava sendo desenvolvida, né, e chegou a ser liberada algumas versões, tá, para testes, mas hoje definitivamente foi lançada oficialmente, tá? Não é à toa que se você tiver aqui no seu NetN, né, você clicar aqui em Update, você vai ver que de fato eles já liberaram a versão aqui, ó, para que você já possa atualizar diretamente aqui já para a versão 1.0.5, tá? Ou seja, praticamente 4 releases já haviam sido liberadas aí para o pessoal já ir explorando, tá? Mas eu resolvi basicamente gravar esse vídeo aqui para que você já esteja ciente, tá, das novidades que virão, né? Aliás, que já estão presentes na versão 1.0 e o impacto que elas podem causar aí nas suas automações, tá? Tanto, claro, na parte front-end, né, que é aqui no editor, como também na parte back-end. Então, preste muita atenção nas mudanças, tá? Porque certamente elas vão impactar aí no seu NetN. Você tem que estar preparado para que quando você for fazer a migração, principalmente, né, no ambiente de produção, você não venha ter dores de cabeça, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente criei, tá, um slide aqui para poder ressaltar as principais mudanças. É claro que se você for acessar aqui o site do NetN, né, aqui na guia de migração, você vai conferir aqui várias melhorias, várias mudanças, né, que aconteceram aí a partir da versão 1.0, tá? Como, por exemplo, aqui, implementação de WebSockets, né, que agora a interface ali, o navegador do usuário com o back-end, o servidor, eles vão estar tendo ali uma comunicação meio que em tempo real, né? Isso vai ajudar muito a corrigir aqueles bugs, né, que tinha muito na interface, né? Às vezes o back-end ali estava configurado de um jeito, mas a interface não refletia essa configuração, tá? Vai ter a questão também do tratamento de falhas, né? Ou seja, agora as falhas, a pessoa não vai poder só acompanhar no front-end, mas também essas falhas, principalmente falhas de expressões, né? Erros de expressões ali, de sintaxe, né? Elas também vão aparecer no log, tá? Ali no back-end. Então, assim, são várias mudanças, tá? Mas eu resolvi selecionar aqui as principais, que justamente são elas que vão interferir bastante aí na sua instância de NetN, tá? Então, desde já, se você já é inscrito aí no canal, se você gosta dos vídeos aí da Autotic, já deixa um like aí no vídeo, tá? Se tem alguma dúvida após esse vídeo, pode postar aí também nos comentários que a gente vai se interagindo, vai esclarecendo aí, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aí para estar acompanhando outros vídeos também, beleza? Então, vamos ao que interessa aqui agora, tá? Esse slide aqui eu vou deixar disponível aí para vocês, tá? Pela descrição do vídeo, tá? Ou então pelo comentário fixado. E ele tá no modo leitura, tá? Então, quando você for abrir esse slide, ele vai pedir uma senha, mas você não precisa informar a senha. Você só vai clicar ali no botão somente leitura e pronto. Você já vai poder conseguir conferir o conteúdo aqui do slide, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar um F5 aqui, ó. Pronto. Tela cheia. Vamos falar então um pouquinho sobre as mudanças aqui que ocorrem a partir da versão 1.0 do NetN, tá? A primeira mudança que eu achei incrível é o suporte a Python. Isso mesmo, tá? O Node Code, né, que é aquele Node lá que utilizamos para poder fazer manipulação dos dados, né, em JavaScript. Agora você vai poder fazer essa manipulação
em Python também, tá? O que isso traz de novo? Uma infinidade de possibilidades. Por quê? No JavaScript, a gente pode importar determinadas bibliotecas, tá? Em JavaScript. E agora você vai também poder fazer isso em Python, ok? Além de você, né, poder manipular os dados ali com a sintaxe, né, de Python, você vai poder também contar com as bibliotecas de Python, que vai te permitir uma infinidade de possibilidades. E a gente sabe que Python, ele é uma das melhores linguagens aí quando se trata, por exemplo, de ciência de dados, né? Inteligência artificial, machine learning e entre outras tecnologias. Então, eu acredito que através dessa nova linguagem aqui, vai abrir aí uma infinidade de possibilidades nas automações do NetN, tá? Então, isso aqui foi incrível. A segunda mudança é a ordem de execução dos nodes, tá? Como é que era feito anteriormente, né? Na versão, digamos assim, na versão 0, né, do NetN. Cada node aqui, por exemplo, como você pode ver aqui nesse exemplo aqui, né? Tem 3 ramificações, tá? Antigamente, como é que acontecia? Passava aqui pelo start, né? Executava aqui o node set, e aí ele executava o primeiro node da primeira ramificação, tá? E depois que concluísse a execução desse aqui, partia para o segundo node aqui da segunda ramificação. Assim que terminava, ele partia para o terceiro node aqui da terceira ramificação. E aí só avançava para o segundo node da primeira ramificação quando terminava de executar o primeiro node da última ramificação. Deu para entender? Então era assim, ó, passava pelo start, executava aqui o parâmetro, e aí a partir da ramificação aqui ele executava o primeiro, aí ao invés de já partir aqui para o segundo, não, ele executava o segundo aqui, dessa segunda ramificação, depois o terceiro da terceira ramificação. Aí sim, pulava aqui para o segundo da primeira ramificação, depois o segundo da segunda ramificação e terceiro da terceira ramificação, né? Tá quase um trava-língua isso aqui, tá? E assim sucessivamente, tá? Como é que vai funcionar agora a execução no NetN 1.0? A ramificação ela vai ser executada por completo e depois, então, que vai ser executado as outras ramificações. Isso de cima para baixo. Então, seria basicamente o seguinte, ó, passa aqui pelo start, executa aqui os parâmetros, vai executar esse primeiro HTTP request aqui da primeira ramificação, depois o wait dele e depois aqui esse no operation, ok? Ó, primeira ramificação. Vai executar ela por completo. Depois que isso acontecer, ele volta aqui para o primeiro node da segunda ramificação, executa ele, depois o segundo, depois o terceiro, e aí completou a ramificação, né, da segunda ramificação, ele parte aqui para o primeiro da terceira, e assim sucessivamente, tá? No sentido de cima para baixo, ok? Sendo que tem uma pegadinha aí do malandro, né? O pessoal lá do NetN, na guia, informou o seguinte, que se alguma ramificação ela tiver mais alinhado para a esquerda, ela vai ter prioridade na execução. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Repare que aqui os nodes, eles estão alinhados, tá? Aparentemente, né? A olho nu aqui, pelo que eu posso perceber, as ramificações aqui, ó, estão alinhadas, tá? Mas digamos que esteja assim, ó, por exemplo. Eu vou jogar o terceiro mais aqui para a esquerda. Tá? Aí o segundo eu jogo só mais um pouquinho. Ok? E o primeiro eu deixo do jeito que está, tá? Embora o sentido da execução seja da ramificação mais alta, digamos assim, tá? Se a estrutura estiver nesse formato aqui, vai ser o inverso. Ou seja, ele vai começar de baixo para cima. Por quê? Porque a terceira ramificação ela está mais à esquerda, ok? Então, eles vão dar prioridade à execução do node, né, da ramificação que está mais alinhado à esquerda, ok? Então, ele faria isso aqui, ó.
Ele mudaria a ordem da execução, executando a terceira ramificação, depois pegaria aqui, segunda ramificação, e por último, pegaria aqui e a terceira ramificação, tá? Seria basicamente isso. Bom, continuando aqui. Outra mudança significativa, tá? No NTN. Isso aqui não é para causar desespero na maioria dos usuários, tá? Por que eu falo isso? Porque essa mudança aqui, o único usuário que vai ter que se atentar é quem usa o NTN no modo fila, tá? Se você usa o NTN no modo regular, né, que não utiliza works, né, para poder processar as execuções, né, vamos dizer que é o NTN padrão, tá? Você não vai precisar se preocupar com isso. Por quê? O NTN no modo regular, né, que é o setup padrão do NTN, ele utiliza o SQLite como banco de dados, né, para poder salvar informações ali de workflows, de credenciais, tá? E não vai mudar nada quanto a isso. Ou seja, o NTN 1.0 vai continuar rodando em cima do SQLite, tá? Tem muitos usuários procurando a gente, né, desesperado, Hugo, poxa, lançou a versão 1.0 e agora, como é que eu faço a migração? Poxa, tá rodando em produção na empresa e tal. Calma, se ele tiver em modo regular, não precisa se preocupar, tá? Agora, se de fato você está usando o NTN no modo fila, né? Principalmente, né, se você configurou o seu NTN com base no nosso curso de setup, você só vai ter que mudar o banco de dados, tá? Do MariaDB ou MySQL, né, que é basicamente a mesma coisa, para o PostgreSQL, tá? O NTN, ele não vai dar mais continuidade a esse banco de dados no NTN modo fila, tá? Porém, o MySQL, que é o Node MySQL, tá? Deixa eu voltar aqui, só para você entender melhor. O Node MySQL, que é esse aqui, ele vai continuar funcionando, tá? Então, tem muitas pessoas também confundindo isso, achando que o Node MySQL, né, para poder fazer consulta aqui, para fazer CRUD, né, no banco de dados MySQL, no seu workflow, acha que não vai funcionar mais. Não, não é isso. Isso aqui vai continuar funcionando. O Node MySQL vai continuar funcionando, tá? Perdão. Mas o que vai deixar de ter suporte é o MySQL como banco de dados do NTN, no modo fila, para poder salvar ali os dados de credenciais e de workflow, ok? Então, quem utiliza o NTN no modo fila, né, usando o banco de dados aí MySQL, que a princípio foi o banco de dados que utilizamos lá no nosso curso de setup, vai ter que migrar para o Postgre, tá? E a gente vai preparar uma aula sobre isso, né? De como você alterar esse banco de dados da melhor forma possível, sem causar nenhum tipo de impacto aí em produção, tá bom? Bom, vamos lá. Outra mudança significativa também, tá? É a descontinuação do processo de execução ALM, tá? O NTN, ele tem, aliás, ele tinha, né, dois modos de execuções, o man e o on, tá? O man, ele é basicamente o padrão, ou seja, é quando todas as execuções dos seus workflows são concentradas em um único processo, tá? Que seria o mesmo processo que está rodando sua instância principal. Qual é a vantagem do man? É que as execuções elas são mais rápidas, tá? Porém, como fica tudo concentrado em um único processo, se der algum problema em alguma execução, todas as execuções são interrompidas, tá? Inclusive, até o editor do seu NTN, ele congela, ele dá pau. Por quê? Porque está tudo rodando em um único processo, tá? O modo on, ele já conseguia isolar isso. Ou seja, as execuções de workflows, elas ficavam em subprocessos, né? Que seriam as threads, né? Então, cada execução ali tinha o seu processo. E aí, o que acontecia? Se alguma execução desse algum problema, as outras execuções não seriam comprometidas, ou seja, ia continuar funcionando as outras execuções
O seu editor também não ia dar pau, você ia continuar conseguindo criar workflows, salvar, editar, ok? Porque cada execução estaria em seu processo separado, né? Sendo que o pessoal lá do NetN pensou o seguinte, olha, como a gente já tem o NetN no modo fila, né, que é justamente para poder distribuir as execuções em instâncias trabalhadoras, né, que seriam os workers, não faz sentido a gente deixar o NetN rodar no processo de execução on. Então, eles resolveram tirar, tá? Então, em outras palavras, se você está começando agora com o NetN, né, você tem poucos workflows, né, poucas demandas de execuções, use o NetN no modo regular, tá? Que é uma instância única, a instância principal, e ela vai estar rodando aqui no processo de execução main, né? Ou seja, com toda a velocidade ali, tá? Claro que pode ser que consuma um pouco mais de memória, você pode escalar o teu servidor sem nenhum problema, tá? Mas se você vê que está começando a ter um gasto muito grande com a escala do servidor, né, em colocar mais CPU, mais memória, aí já é momento, de fato, de você migrar para o NetN fila, tá? Que é o NetN Kiwi, né? Modo fila. Já que não tem mais o processo de execução on, tá bom? Então, fique atento com relação a isso também. Se o teu NetN ele estava rodando no processo de execução on, já altera ele aí para main, tá? Ou, se eu não me engano, quando você for fazer o upgrade, talvez, se eu não me engano, acho que ele já force o main, tá? Mas, por via das dúvidas, seria bom você mudar nas variáveis de configuração do seu NetN, tá bom? Próxima mudança, usuário owner obrigatório, tá? Antes a gente podia criar ali uma autenticação básica, né? A gente colocava essas variáveis aqui, né? Onde a gente formava lá um usuário, uma senha, e a gente logava ali pelo um prompt, né? Que aparecia no navegador. E a gente podia pular aquele assistente de instalação do NetN, né? Onde a gente criava ali um usuário owner, né? Colocando ali um nome, e-mail, né? Agora não, agora é obrigatório. Você tem que concluir o setup de instalação, assistente de setup de instalação do NetN, colocando os dados ali do owner, tá? E aí você não precisa mais colocar essas variáveis aqui, tá bom? Próxima alteração também, para quem usa aí os custom nodes, né? Ou melhor, os nós customizados, né? Personalizados. Mudou o diretório, tá? Perdão. Então, antes, se você instalava no diretório NetN/node módulos, né? Que geralmente é o diretório padrão, né? Lá do Node.js, né? Dos pacotes, né? Do Node.js. Você agora vai ter que instalar numa pasta à parte, e essa pasta tem que se chamar custom, tá? Lembrando que você pode sim usar um outro diretório de sua preferência, mas aí você vai ter que setar isso lá na variável de configuração custom extension env, beleza? Aí eu deixei até um exemplo aqui do Node da USAP, né, que ainda não existe, talvez futuramente possa existir, tá? Mas qualquer outro Node personalizado que você usa aí, não se esqueça, mudou o diretório, tá? Pode ser que quando você for migrar para o NetN, esse Node Custom não esteja mais funcionando. Então, antes de acionar lá o autor, né, falar, poxa, está com bug, está com erro, certifica se você mudou o diretório para Custom, tá bom? Bom, próxima alteração também significativa, tá? E você tem que ficar muito atento. Se você usava a variável webhook tuneURL, né, que é uma variável utilizada para definir ali, né, o domínio na sua URL de webhook, você vai ter que alterar essa variável para webhook URL, tá? Aqui no AutoTicket a gente sempre usou essa variável aqui, tá? Mas eu percebia que tinha alguns usuários que usavam essa daqui, tá? Então, você vai ter que mudar para essa daqui se você quiser que a sua URL de webhook continue funcionando, né? Que os seus workflows
com o gatilho de webhook continue funcionando, tá bom? Bom, e por último aqui, nós temos a descontinuação do Node.js, ou seja, o NTN 1.0, ele vai estar rodando em cima do Node.js versão 18 ou superior, tá? Então, antes de fazer o upgrade ali da sua instância do NTN, faça o upgrade primeiramente do Node.js, tá? Para a versão 18 ou superior, beleza? Bom, e aí, o que acontece? Vamos falar mais sobre essas mudanças do NTN 1.0 nos nossos cursos de NTN, tá? Então, no intensivão NTN, que a gente pode dizer que é a parte front-end ali do NTN, a gente vai falar sobre essas coisas, tá? Sobre funções em Python, né? Explorando um pouco mais ali o Node Code com a linguagem Python. Vamos falar, enfim, de várias coisas ali que mudou na interface, ou seja, a forma de construir o workflow com base agora nessa ordem de prioridade de execução, tá? Ou seja, tudo como posso dizer, que alterou, né, que mudou na parte front do NTN, a gente vai estar abordando aqui no intensivão NTN, que é o foco do curso, tá? Agora, quanto à parte de infra, que é a parte de back-end, né, como, por exemplo, a questão do processo de execução do NTN, né, a questão do banco de dados, né, de você migrar para o PostgreSQL, né, se você estiver usando o NTN modo fila com MySQL, e qualquer outro tipo de alteração envolvendo aqui a parte de infra, vamos estar falando mais aqui no nosso curso de setup, tá? Então, se você quiser saber mais informações do que se trata esses cursos, para saber também outros módulos, né? Você pode simplesmente apertar Ctrl aqui e clicar em cima da imagem de cada curso aqui para ser redirecionado para a página oficial, tá bom? Bom, e finalizamos aqui, então, vamos dizer assim, esse breve guia, né, sobre a migração aí do NTN 1.0. Se você gosta aí, né, dos conteúdos da Autotic e quer estar sempre antenado, né, tudo a respeito do NTN, você pode nos seguir nas redes sociais, tá? Então, nós temos aqui Facebook, tá? Que é o nosso grupo lá de NTN. Temos o nosso canal, tá? Que sempre estamos criando vídeos, né, a respeito de NTN, tá? E também de outras soluções de automação de marketing, né, no modo geral. Temos o Telegram, né, que é onde está o nosso grupo de NTN Brasil, tá? Com mais de 4.000 membros aí, você pode fazer parte ali para poder tirar suas dúvidas, né? Receber algum suporte aí no seu NTN. E se você não tiver o Telegram, né? Você pode fazer parte do grupo NTN Brasil também, mas pelo WhatsApp, tá? Então, basta segurar a tecla Ctrl aí e clicar em qualquer um desses ícones aqui de redes sociais, tá bom? Para poder fazer parte. Então, é isso aí. Novamente, eu agradeço aí pela atenção. Se você ainda não deu like no vídeo, já tá com like aí para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no canal para você acompanhar as novidades que vão vir aí referente ao NTN, tá bom? Um grande abraço e valeu!